conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e neste programa vamos passear por um tema deveras intrigante, o negacionismo científico na direita e na esquerda. Para isso eu converso com o pesquisador Felipe Novaes. Bom, Felipe Novaes, muito obrigado por você estar aqui no programa. Fala um pouco aí de você, onde é que você mora, como foi a sua formação acadêmica. O meu nome é Felipe Novaes, né? Como você falou, eu moro no Rio de Janeiro, me formei aqui em psicologia na UFRJ e agora eu fiz mestrado pela PUC em Rio e estou agora no doutorado também na PUC em Rio. Eu estudo mais especificamente psicologia social pelo ponto de vista da psicologia evolucionista. Então, o meu estudo do doutorado, mais especificamente, assim, ele tem a ver com eu estudo uma teoria que é uma teoria sobre a evolução da cognição humana, e aí eu testo mais hipóteses sobre se a cognição humana evoluiu por seleção natural, por seleção sexual, além da seleção natural. Então esse é meu tema. Só que eu acabei indo um pouco para outros temas, né? Inclusive o tema de negacionismo científico e tal, por interesses além do que eu faço exatamente. Oficialmente, né, no doutorado. Eu acho que eu sempre me interessei, assim, por essa relação entre crença, opinião e evidência. Eu acho que desde antes até de eu entrar na faculdade, para mim sempre foi um fenômeno curioso como que algumas pessoas negam práticas ou teorias evidenciadas e como outras pessoas acreditam em teorias ou práticas não evidenciadas. As duas coisas sempre me despertaram a atenção, então acho que foi mais ou menos isso que me levou para agora essa área também. No artigo, né, que você me passou, que eu li, né, você falou lá que as pessoas usam mais a intuição, a razão. Então, a gente geralmente pensa assim, os seres humanos são animais racionais, né? Então as decisões que a gente toma, as crenças que a gente formula, todas elas são formuladas com base na racionalidade. Só que a gente usa a racionalidade a menor parte do tempo, porque primeiro é mais custoso ficar pensando racionalmente o tempo todo. Se a gente pensasse realmente de forma racional o tempo todo, a gente não conseguiria tomar nenhuma decisão no cotidiano, porque a gente tem que pensar rápido no cotidiano. Então a gente pensa mais com base no que na psicologia social a gente chama de heurística. São atalhos mesmo, mentais. Grande parte da nossa tomada de decisão é feita com base nesses atalhos. É a forma como a nossa mente funciona. A nossa mente não funciona de maneira racional, na realidade. Se a gente for levar esse raciocínio pro contexto da ciência, eu poderia dizer que a ciência ela faz a gente usar uma forma de raciocínio que é muito pouco comum, que é justamente você tomar decisões com base em evidências e argumentos lógicos. A gente faz isso a menor parte do tempo, assim. Então a ciência já é interessante porque ensina a gente a ter uma tendência que é diferente da do cotidiano mesmo. Por isso que eu vejo o pessoal que trabalha com divulgação científica ou científico, que o método científico é contra-intuitivo, né? Sim. Exatamente. O grande lance assim do método científico é que se a gente for comparar o método científico com a forma como a gente pensa mais naturalmente no cotidiano, que é uma forma mais intuitiva, o método científico ele fornece ferramentas para que a gente tenha opiniões mais embasadas. A intuição ela é embasada de alguma forma, né? Eu não estou querendo dizer que toda decisão intuitiva ela é ilógica ou ela não é eficiente. Ela é eficiente, mas só que em determinados assuntos a gente precisa de mais do que isso. Por exemplo, se você for decidir, sei lá, se você vai tomar qualquer decisão ali mais cotidiana, a sua intuição é muito importante. Por exemplo, se você for fazer comida, às vezes intuitivamente você sabe o quanto de tempero tem que colocar ali no arroz, sei lá. Você sabe isso intuitivamente, não precisa medir. Mas, por exemplo, se você for pensar qual remédio você vai tomar para algum sintoma que você tem, você não pode pensar intuitivamente, entendeu? Porque você precisa de dados para embasar essa decisão, senão você pode ter consequências ruins. Então a intuição é boa, mas não necessariamente para tudo. Do mesmo jeito que a racionalidade, a ciência são boas, mas também a gente não tem como usar isso para tudo. No cotidiano não tem como usar o tempo todo. Ia ser uma loucura, né? O cara, para fazer tudo, a pessoa para fazer tudo tem que usar
Pois é. Científico. Na filosofia tem até uma história interessante que é se eu não me engano, o nome é o asno de Buridan. Eu posso estar falando o nome errado, mas eu acho que é isso, asno de Buridan. Era um asno que ele era muito racional, então ele estava no meio de um caminho em que se ele virasse a cabeça para a esquerda ou para a direita, tinha torrões, acho que de sal ou de açúcar, sei lá, nos dois lados. Só que ele estava no meio entre os dois, então ele era muito racional, então ele não conseguia tomar a decisão de para qual lado ele iria, porque daria no mesmo, porque ele estava numa mesma distância dos dois torrões. Então ele iria para a direita ou para a esquerda, ele não conseguiu, e ele ficou paralisado ali no meio do caminho. Se a gente usasse a racionalidade o tempo todo, a gente ia ser o asno de Buridan. Muito interessante. Trecho do Charles Darwin, né, que você cita, né, que atingimos o mais elevado estágio na cultura moral quando reconhecemos que devemos controlar nossos pensamentos. Interessante. Isso aqui me lembrou até o budismo, que fala disso, né? Você tem que ter cuidado com seus pensamentos e tudo. É um apelo assim é um apelo a isso que eu tô falando, né? Que a intuição é importante, mas a gente não pode fundamentar tudo que a gente faz na intuição, porque ela tem limites, né? De eficiência. Ela é boa para umas coisas, mas tem limites. Isso vale para decisões que envolvem ciência, e aí, como você falou do budismo, vale para coisas mais cotidianas também. É o mesmo raciocínio. A gente sempre deve se basear nas evidências, na experiência, né? Experiência que não experiência no sentido do senso comum, mas experiência nesse sentido de ter evidências para o que a gente está falando. Tem uma coisa muito interessante que a gente está vivendo agora, nessa época aí da pandemia. Tem um pensamento que até eu... Esse pensamento, que eu acho que é um pensamento bem senso comum mesmo, que é o negócio de se você toma um remédio, você, vamos dizer, você está com suspeita de Covid. Aí alguém te diz, toma esse remédio aqui, faz esse tratamento, se curar. E aí a pessoa se cura e tudo, ó, tá vendo? Foi por conta desse remédio, por conta desse tratamento que eu me curei. Logo, é verdade. Isso é uma coisa intuitiva nossa, né? Mas é contra-intuitivo. Vai contra o método científico, né? Digamos assim. Em relação a isso, é um papo complexo porque tem o seguinte, a medicina, ela funciona desde sempre, desde que ela existe formalmente, a medicina funciona da maneira como você falou. O médico, ele aplica uma intervenção, um medicamento e observa os resultados, e aí ele vê se depois que aplicou o negócio, o paciente teve remissão de sintoma. A medicina funciona assim desde sempre, então assim, não é que isso seja errado. Só que, quando a gente tem um outro tipo de evidência, que não é essa evidência mais quente ali do cotidiano do médico, né? Ele aplicando os tratamentos e vendo o que acontece, a gente tem um outro tipo de evidência também, que é a evidência que você tem de estudos controlados, estudos quantitativos controlados. Tem o grupo controle, tem o grupo experimental, e você vê se o resultado da aplicação de uma intervenção é diferente. Quer dizer, você pode comparar se um grupo que que sofreu a intervenção e um grupo que não sofreu a intervenção tiveram resultados diferentes. E aí, essa é uma base mais qualificada para você dizer se uma intervenção funciona ou não. Então, assim, o lance é o seguinte, a experiência do médico é inválida? É claro que não. Na ausência de um estudo controlado, a experiência do médico é o que está valendo. Só que quando você tem estudos controlados mostrando determinado resultado, a experiência do médico não pode se sobrepor a isso, entendeu? Esse que é o problema. E nessa situação da Covid-19, o que começou a acontecer depois de um tempo foi isso. A Covid-19 surgiu, os médicos começaram a testar várias coisas ali que eles acreditavam que poderia surtir um efeito, só que começaram também a ser feitos estudos controlados. Por exemplo, mostrando que cloroquina não funciona. Se você usa esses experimentos controlados, você vê que não funciona. Pelo menos os dados mostraram isso. Só que os médicos continuaram falando assim, não, mas eu vi no meu cotidiano aqui, que eu apliquei no meu paciente e ele ficou curado. Então, assim, são níveis diferentes de evidência. Um é mais qualificado do que o outro. Então, se você tem esse mais qualificado, você não pode dizer que o menos qualificado, ele é melhor, porque por definição ele não é. Pegando outro trecho aqui do seu artigo, né, que diz assim que a gente evolui para concordar com a
com a tribo, não para procurar pela verdade, né? Quando os dados discordam das crenças é porque os dados estão errados. Lembra até ontem uma palestra Pirula, né? Que a ciência só é certa se concorda comigo, é alguma coisa assim, né? Exatamente. Comenta aí pra gente. Então, é exatamente essa a ideia, né? Os seres humanos, assim, somos uma espécie social. Eu até prefiro o termo tribal do que social, porque na realidade nós somos tribais, né? A gente evoluiu para formar uma rede de cooperações com certos indivíduos, e essa rede, ela acaba formando um grupo que vai cooperar ou rivalizar com outros grupos. Então a gente evoluiu para se relacionar dessa forma, e é muito difícil não fazer isso no cotidiano. A polarização política está aí para comprovar esse ponto. Então, isso significa uma coisa que é meio inconveniente para quem trabalha com conhecimento e evidência. A gente não evoluiu para ter raciocínios acurados, a gente não evoluiu para buscar a verdade, a gente não evoluiu para considerar evidências. A gente evoluiu para fazer qualquer coisa que fortaleça a coesão grupal. Se ir contra as evidências for essa coisa, a gente vai fazer. E a gente vê isso o tempo todo. Agora, com a situação da Covid, a gente vê muito, por causa da polarização, né? A gente vê que tem narrativas diferentes dependendo do espectro político da pessoa. Isso é uma evidência disso, assim, se você tem narrativas diferentes, é porque pelo menos um dos lados, na maioria das vezes os dois, mas a gente pode falar que pelo menos um dos lados não está muito comprometido com a qualidade das evidências, e sim com falar coisas que vão fazer a pessoa concordar com as intuições daquele grupo do qual ela faz parte, com os lemas daquele grupo, as crenças daquele grupo. Isso é mais importante para nossa hierarquia de prioridades, digamos assim. Agora vamos começar aqui a falar dos negacionismos, né, nos espectros políticos, críticas do negacionismo na direita. Então, o negacionismo, assim, só pra gente pontuar isso no início, o negacionismo ele sempre tem a ver com negar evidências de uma teoria, de uma prática, enfim. A gente nega evidências de uma coisa que vão contra as nossas intuições. E aí essas intuições podem ser intuições produzidas por um grupo específico. Aí no caso da política é uma intuição que tem um cunho político. Então, por exemplo, a direita. Quais são as intuições da direita que geralmente faz as pessoas de direita serem negacionistas? São intuições, em primeiro lugar, que tem a ver com ideologia. Então, assim, geralmente não é uma regra isso, mas existe uma tendência de que pessoas de direita sejam mais a favor de livre mercado do que pessoas de esquerda. Então, se você tem evidências para alguma coisa qualquer, mostrando que é melhor ter intervenção no mercado, essa pessoa, ela sendo de direita, ela não vai concordar que tem que ter intervenção no mercado. Ela vai dizer que, na verdade, esses dados são mentirosos, ou foram fraudados, ou não tem qualidade suficiente. É o que a gente viu, por exemplo, no século XX com as evidências sobre a intervenção humana, a ação humana influenciando o aquecimento global. É o que a gente viu com esse caso clássico das indústrias de tabaco querendo contratar cientistas ligados ao governo Reagan para produzir evidências, mostrar que não tem relação entre câncer de pulmão e tabaco. Então a gente vê isso muito claramente na história do século XX. Só que assim, a gente está falando de um exemplo de exemplos de direita porque eu acho que os últimos acontecimentos eles colocam a direita mais em evidência, mas tem negacionismo científico para todos os gostos de espectro político. Antes de a gente ir para a esquerda, tem uma coisa que a gente vê muito, né, que é a direita, gente de direita tentando negar é o pessoal de direita mais religioso, né? Então, tem duas coisas aí. A primeira delas é que nos Estados Unidos, pelo menos, né, a maioria dessas pesquisas são feitas lá. Então, assim, tem uma relação bastante clara entre ser conservador e ser religioso. Então, é uma associação que existe muito fortemente nos Estados Unidos. E os religiosos, geralmente, eles são contra... Eles duvidam, no mínimo, né, da teoria da evolução, porque eles têm a impressão de que isso vai contra as crenças religiosas deles. Então, eles já estão mais dispostos a negar a teoria da evolução por causa disso. Só que tem uma outra coisa, assim, aí você poderia perguntar assim, tá, mas será que é só isso que faz com que as pessoas neguem a teoria da evolução? Bom, tem uma outra coisa que aí isso sim não necessariamente está presente só na direita, isso está presente por todo o espectro político porque é um viés humano, assim, que é a nossa tendência de
de atribuir essências a grupos. Então, por exemplo, por que um gato é diferente de um cachorro? Bom, porque o gato tem uma essência de gato e o cachorro tem uma essência de cachorro. Você não, enfim, os diferentes animais têm essências diferentes, por isso eles são diferentes. As nossas intuições humanas, elas fazem a gente concluir isso, muito naturalmente. Isso é mostrado assim com um experimento com criança. As crianças desenvolvem essa noção muito cedo. É meio automático. Então isso significa que pra gente aceitar a teoria da evolução, ou pra gente até entender a teoria da evolução, a gente tem que ir contra esse viés. E por quê? Porque a teoria da evolução, ela justamente faz a gente entender que não existem essências de espécies. Na realidade é um contínuo. Os indivíduos vão se diferenciando ao longo de um tempo muito grande, de um tempo, sei lá, às vezes são milênios, às vezes séculos, dependendo da espécie, e eles vão se diferenciando, formando um contínuo de diferenças. Se a gente olha cada espécie num corte específico do tempo, a gente tem a impressão de que esses grupos são essenciais, mas na verdade eles não são, eles vão descendendo uns dos outros, e se a gente... É mais ou menos se você pegar assim, um espectro de cor, sei lá, uma cor que vai do vermelho ao laranja, digamos assim. Em que momento o vermelho deixa de ser vermelho e passa a ser laranja no espectro? Você não consegue dizer muito bem, porque ele vai mudando gradualmente ao longo do espectro. Com espécie é a mesma coisa. Só que a nossa experiência do cotidiano, ela não mostra isso pra gente. Então a gente, pela experiência do cotidiano, a gente desenvolve esse viés essencialista, de que as espécies são categorias estáticas ao longo do tempo. O criacionismo, ele se apropria justamente desse viés, porque afinal de contas a gente não precisa fazer muito esforço para pensar dessa maneira, entende? O esforço a gente precisa fazer para desconstruir esse viés e entender como que a evolução funciona. E agora vamos lá para a esquerda, né? Onde é que a gente localiza exemplos, né, de negacionismos? Então, a esquerda, ela tem alguns negacionismos muito típicos por causa de um viés que é muito comum em pessoas de esquerda, que é o viés que a gente chama na literatura de igualitarismo cósmico, que é essa ideia de que grupos humanos ou indivíduos, eles não têm diferenças entre si, ou se tem, todas essas diferenças são causadas pelo meio ambiente. Isso faz com que a esquerda geralmente tende a ser cética em relação a diferenças individuais em geral, incluindo diferenças de grupo, por exemplo, diferenças entre homens e mulheres. A esquerda, assim, ou a esquerda vai tender a negar as diferenças, ou elas vão tender a falar assim, olha, se não fosse um ambiente mais machista e etc., homens e mulheres seriam idênticos. Eles só são diferentes por causa do ambiente que socializa eles de maneira diferente, e isso produz todas as diferenças que porventura a gente vai encontrar. Esse é o viés do igualitarismo cósmico. Tem um outro exemplo também de coisa que geralmente assim cheira mal para quem é de esquerda, que é variável individual, que é a diferença individual, por exemplo, em termos de personalidade e inteligência. Porque assim, isso daí é um dado mais do que corroborado por quem estuda essas áreas. Indivíduos têm diferentes níveis de inteligência e também têm diferentes características de personalidade. E isso não varia, assim, tem um nível de variância entre dessas diferenças que é sim causado pelo ambiente. Por exemplo, escolaridade. Isso daí é uma variável ambiental que influencia no nível de inteligência. Mas tem um nível de variação aí embutida que não é causada pelo ambiente. Ela é uma diferença intrínseca às diferenças individuais mesmo, de natureza biológica. Quem é de esquerda geralmente não aceita isso, porque segundo o viés do igualitarismo cósmico, todas as diferenças são causadas pelo ambiente. Então é muito difícil para esse grupo de pessoas aceitar que algumas diferenças, pelo menos, ou algum grau dessas diferenças seja explicado por biologia, não só por socialização ou cultura. Tem um discurso eu tô vendo na direita também, né? Por conta da pandemia. A grande teoria da conspiração das indústrias farmacêuticas, né? Isso eu tô notando que a direita, a esquerda tem muito isso. O pessoal que defende tratamentos naturais sempre falou isso. E agora tem a direita falando isso. Então, o que acontece?
classicamente, se a gente for pegar pelo menos ao longo da história do século XX, as conspirações relacionadas à Big Pharma, que são as indústrias farmacêuticas, elas vieram da esquerda. Por quê? Por causa mais ou menos disso que você falou, né? A esquerda está mais ligada... primeiro, as pessoas de esquerda, elas têm uma dificuldade maior em aceitar qualquer coisa associada a livre mercado. E nada mais livre mercado do que grandes empresas. Então elas têm uma intuição de que o que vem de grandes empresas tem alguma coisa errada aí. Então as conspirações da esquerda por um grande período de tempo, assim, por um longo tempo, elas tiveram como protagonista a indústria farmacêutica. Só que agora, eu não sei se é um fenômeno ainda muito bem mapeado, mas me parece que a direita está crescendo bastante essa ideia, não do livre mercado exatamente, mas essa ideia de que você tem que criar fronteiras nacionais mais bem definidas. E que o trabalhador médio está sendo prejudicado ou pelo próprio governo de esquerda ou por grandes empresas que são globalistas, né? Que é um termo aí que está sendo bastante usado. Então eu acho que esse tipo de desconfiança das empresas está nascendo na direita por causa disso. A direita está enxergando as empresas como uma espécie de internacionalização ou sei lá, um indício de globalismo. Tem alguns setores da direita específicos, não é toda a direita, que eles têm problemas com grandes empresas, e a Big Pharma são grandes corporações, né? Eles são mais a favor, assim, eles são mais tradicionalistas no sentido de achar que as comunidades elas devem ser muito bem separadinhas, assim, você não tem que ter um grande poder central, um grande poder global, seja ele político ou econômico. São as mesmas pessoas que falam que a ONU é comunista, por exemplo. Esse mesmo grupo da direita, que não é toda a direita, mas é algum grupo ali dentro, eles têm problema com esses poderes muito grandes, entendeu? É por isso que eles desconfiam da Big Pharma. Mas veja bem, a desconfiança deles não é com o livre mercado. A desconfiança deles é com a concentração de poder. O que é diferente da esquerda, entendeu? A desconfiança da esquerda com a Big Pharma é o lance do livre mercado. É o neoliberalismo, assim. Se você for pegar a literatura dessa área, você vai ver que o que a esquerda geralmente fala do neoliberalismo é muito parecido com o que a direita fala sobre globalismo. São coisas que têm algum fundo de realidade ali, se você for olhar, mas que os extremos dos dois espectros usam como tema recorrente em teoria da conspiração. É o neoliberalismo malvadão e o globalismo malvadão, que eu chamo. Bom, muitíssimo obrigado aí, Felipe Novaes. Bom, infelizmente tivemos alguns probleminhas técnicos ao final da entrevista. A gente não conseguiu colocá-la toda, mas fazer o quê, né? Felipe tem oferecido alguns cursos online sobre questões que envolvem negacionismo, desinformação e outros temas. Eu vou deixar o link do Twitter dele lá no site interd.net.br. É um endereço um pouco complicado, o Felipe, ele mesmo reconhece isso, né? E lá no site, no Interd, a gente vai também você vai poder ouvir 2 músicas que o Felipe Novaes sugeriu, e convido vocês também a nos seguirem nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook e no Spotify, onde também publicamos entrevistas e listas de músicas. O Interd é produzido e apresentado por este que vos fala, Adeluna, com trabalhos técnicos de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte.